Vamos começar orando, né? Agradecendo a Deus por esse dia, por essa tarde. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, ó Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Ó Pai, te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Pai, não sabemos, Pai, de que forma cada vida chegou aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece cada necessidade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai provendo a necessidade de cada um, Senhor. Vai, aleluia, Jesus, quebrando, Senhor, todo empecilho, Pai, todo embaraço, Senhor, nesta tarde. Pai, em nome do Senhor Jesus, por não poder aqueles irmãos, Senhor, que estão por vir. Ó, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai, meu Pai, trilhando cada passo, Senhor, cada caminho, Pai. Das pessoas que estão para vir, Senhor, nesta tarde, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, a cada dia entendemos que nada somos, nada podemos, Pai. Mas o Senhor pode todas as coisas. Pai, que nesta tarde o Senhor venha falar aos corações, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada vida, Pai, que veio aqui, Senhor, nesta tarde, não saia do jeito que chegou, Pai. Receba o melhor de Ti, Pai, nesta tarde. Ó, Senhor, te agradecemos, Deus, por nossas famílias, Senhor, por nossos lares. Pai, em nome do Senhor Jesus, por cada vida, Jesus. Ó, Espírito Santo, somos gratos a Ti, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Fala nesta tarde, Pai, através do levita, Senhor. Através, Senhor, do missionário, do pregador, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vou ler uma palavra sobre a meditação dos irmãos. A palavra, quando a gente lê para a meditação dos irmãos, é porque ela já falou conosco, né? Nessa tarde, essa palavra falou muito forte ao meu coração. Ela é em Isaías 54. Se tiver a palavra, o progresso e a glória do povo de Deus. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te escolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolado, eis que eu aceitarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre
as safiras, e farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbunclos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Glória a Deus. Então isso aqui está bem explicado, né, irmãos? Porque assim, quando a gente está firme na rocha, pode se levantar quem quiser, mas contra nós nada virá. Então a gente tem que estar mesmo firme, sempre buscando ao Senhor. Eu estava muito aflita quando eu pedi a Deus uma palavra. Eu disse, Deus, eu quero uma palavra revelada, eu quero que o Senhor converse comigo. E Ele sabe a necessidade naquele momento. E aí Ele me deu essa palavra. E sabe, assim, eu me derramei no Senhor, porque eu senti que o Senhor veio do meu profundo. Eu precisava ouvir isso. Ele consolou a minha alma naquele momento. Então, assim como Ele consolou a minha alma, eu creio que nessa tarde Ele vai consolar várias vidas aqui nesta tarde. Assim, eu agradeço a minha oportunidade. Bom, hoje o pastor Livistônio não veio, mas temos o pastor Elias. Quem gostaria de louvar essa tarde? Nós estamos sem... Ele vai colocar o louvor? Como é que vai ser? Não sei, não sei nada. Eu sou violão aí pra... Quer usar o violão? Eu sabia que vocês iam olhar. É que ele foi um milagre, assim, né? Ele apareceu de repente. Né? Eu não sei se tá afinado ou não, né? Porque foi escrito. Se tiver uma faca, já que é filho. Eu não sei tocar aqui. Alguém sabe tocar violão? Pode cantar, fica muito fácil. A gente faz aquela carinha de gatinha do Shrek, né? A gente foi abençoado com essas Bíblias, então a gente ganhou essa quantidade mais um pouco. Aí quem não quem não tiver e quiser levar para casa, pode levar, tá? Eita glória! Aí a gente tem assim mais algumas também para abençoar. Quem já tiver em casa, aí deixa aqui, né? Que daí no próximo culto a gente usa ou abençoa com quem não quer. Algumas pessoas elas não vieram hoje devido ao evento que vai ter amanhã na chácara, né? Quem é membro aqui do Avivamento sabe que amanhã nós teremos lá a celebração, né, da Santa Ceia e um evento de final de ano, né? Que é o encerramento do nosso ano. Todos os membros estarão reunidos amanhã na Chácara Vitória lá. Então vocês estão vendo que alguns pastores, algumas pessoas não estiveram aqui hoje, né? Mas que Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai fazer como todos os sábados tem feito aqui no nosso meio. Algumas pessoas, né, não estão porque saíram de férias, né? Mas nós sabemos que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estará aqui falando e fazendo o que Ele tem que fazer, né? Sobre nossas vidas. Então vamos sugar um pouquinho o vaso, né, nessa tarde. E para quem não conhece, eu sou o pastor Elias Mendes, né, o pastor presidente da nossa igreja. A gente tem a honra de ter ele aqui conosco nessa tarde. E eu acredito que Deus vai usar ele poderosamente como tem usado nessa terra. Amém? Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Vamos cantar então para Jesus, né? A gente pode dizer não para qualquer coisa, para qualquer pessoa, a gente tem o direito de dizer não. Mas como a gente vai dizer não para Deus? Quando Ele nunca diz o não para a gente. Então vamos adorar Ele, né?
com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. O inferno é terrível, lugar de pavor. O inferno é terrível, lugar de pavor. Mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus com suas mãos me resgatou. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, olha só, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Se você quiser, canta comigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos cantar mais uma vez. Quando Jesus estendeu a sua mão, olha só, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Vamos aplaudir Jesus.
nessa tarde, como a gente tem aberto todos os sábados aqui, né? Para você estar livre, porque aqui como a gente fala que é um culto caseiro, né, pastor? A gente tem feito, você tem liberdade aqui para falar, para se expressar, para colocar o teu testemunho, para colocar algo que tu queira nessa tarde. Tem alguém aqui? Algum recado? O irmão Marcelo, não sei se você lembra dele, ele sempre abriu no sábado. Vou dar uma hora pra gente. É um gordinho, moreno. Ele vai, já vai. Ele estava de óculos, ele mandou dizer que é uma revelação que foi feita aqui, que ele conseguiu assim, mudar os caminhos dele, né? Foi um livramento mesmo, que era um livramento de morte, né? Uma pessoa que estava fazendo de amigo dele, né? Para fazer uma casinha para ele, como diz, né? E graças a Deus ele conseguiu identificar e conseguiu a tempo, né, se desviar desse caminho dessas pessoas. E ele está de novo na igreja, né? Ele faz parte da congregação. Ele voltou, então ele está de novo no caminho do Senhor, graças a Deus. De novo não, porque na verdade ele nunca teve, né? Foi uma surpresa para a mãe dele, né? Naquele dia na igreja. E ele, como ele trabalha, não sabe o que isso para ele vir, mas ele vai dar vontade, né? Semana que conversou comigo, ele fala. Ele estava com um missionário, né? Graças a Deus. Fazendo todas as coisas certinho. Isso leva na sua oração, né? Porque é uma das primeiras pessoas que estava aqui, os primeiros. Marcelo foi o primeiro que veio. Ele não tirava o óculos? Não. Isso. Lembra dele? Josué, cadê Josué? O Josué, ele já tinha cumprido, né, o horário dele, né? Ele já estava certo, agora só de domingo que ele volta, né? E ele falou que ele está com muito serviço na piscina, então ele está trabalhando assim. Nós vamos lá bater ele. É. Na varinha, né? Guardar o serviço lá, né? Deixar o serviço lá. Tem que continuar, né? A perseverança. Sim. Né? Mas nós nos alegramos, né, em saber que Deus tem feito, Deus tem falado nesse lugar, né? Sabendo que aqui é só uma sementinha, né? Que o contínuo, você precisa ir para a casa do Senhor, né? Aqui nós damos só a sementinha, né? Deus nos usa pela misericórdia, pela graça. A gente tem trazido, né, pela graça, muitas pessoas, muitos homens e mulheres usados por Deus aqui. Mas isso aqui é só um docinho, né? É só uma balinha. Sabendo que o que Deus é só o milagrezinho, né? Aquele milagre que a gente diz, aquilo que a gente almeja, o pequenino. Porque a transformação da nossa vida, né? O grande, o transformador mesmo, a obra que Deus tem, a promessa que Ele tem para a nossa vida, nós precisamos ir na casa de Deus, assim como Davi dizia, né? Que ele se alegrava todos os dias quando ele estava na casa do Senhor. Então nós temos que saber todos os dias que nós precisamos de uma cobertura, nós precisamos de alimento diário, né? Que não é só o sábado, mas que nós precisamos dar continuidade. Muitas vezes, sábado passado, infelizmente eu não pude estar aqui com os irmãos, porque a gente tem nossas correrias, muitas vezes nós temos que acudir alguém, né? Mas é pela graça de Deus, porque na palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então muitas vezes a gente tem que deixar algo de lado, mas sabendo que nós não somos substituíveis, né? Que insubstituíveis, que sempre Deus vai ter alguém aqui para falar conosco. Né? E sempre, eu costumo dizer, não se foque assim, não se apegue, né? Porque muitas vezes as pessoas se amarram. É lógico que eu sou apegada ao pastor, a corrente. Uma vez eu até tive um sonho, né? Que eu queria sair do avivamento, eu sonhei que tinha uma corrente. Aí no outro dia eu cheguei na igreja, ele catou no meu braço e quase me matou, porque ele me fez dar 2 voltas dentro da igreja. Eu falei, é hoje. É hoje, o sedentarismo ficou ali, né? E Deus havia me dado essa visão, pastor, que eu tinha uma corrente. E havia muitos convites assim, não, vamos para tal igreja. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida foi a obediência. Né? Que muitas vezes a gente até se cala e fica quietinho, mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. Porque existem muitas pessoas que a Maria ela vai com as outras, né? Então, vamos ali, vamos lá. E muitas vezes Deus tem uma obra na tua vida num lugar.
né? Por isso que nós temos que orar, vigiar, pedir para Deus onde que Ele nos quer. Eu costumo dizer assim, que pela manhã eu sempre pergunto, Senhor, como que vai ser meu dia? Né? Hoje eu até deixei um recado pro Jair, eu falei assim, Jair, eu não sei se eu vou poder estar aí. Né? Meu coração tá aí, mas eu não sei. Daí o Mike até disse assim, ah, você vai fugir? Eu falei, olha, aonde Deus quiser que eu esteja, eu estarei. E pra glória de Deus, meu marido deixou o trabalho dele lá e falou assim, ó, você tem que estar na ONG agora. Eu falei, sim senhor, vamos lá. Então, todo dia pela manhã, quando você acordar, coloca a tua vida diante de Deus, né? Porque quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, é Ele que maneja o teu dia. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer, onde você vai estar e tudo vai dar certo. Por mais que venham as lutas, venham os problemas, mas quando nós depositamos a nossa vida diante de Deus, a gente sabe que com o problema Ele vai nos ajudar a resolver, né? Porque Ele está à frente de tudo. Então que nessa tarde você deposite a tua vida diante de Deus. Agora vem a maior profecia que é a palavra, né? Porque hoje eu vou deixar Deus usar o vaso. Mas eu quero que você saiba nessa tarde, deposite os teus pensamentos, a tua vida diante de Deus nessa tarde. Porque muitas vezes a gente quer o que a gente quer, né? A gente vem por, eu quero Deus, ó, tá acabando o ano, eu quero isso, eu quero aquilo, mas entenda uma coisa nessa tarde, que a nossa vida é do Senhor. E independente do que deu errado, que deu certo na tua vida, ainda tem um tempinho aí que Deus pode mudar muita coisa, né? Porque diz na palavra, né, pastor, que um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Deus pode transformar a tua vida da noite para o dia, como fez comigo e tem feito com muitas pessoas, né? Porque eu digo para vocês, né, tenho dado meu testemunho aqui, Deus sempre disse que a gente ia ter uma empresa, que a gente ia ter isso. Eu tenho dito para o meu esposo, porque o diabo, ele é enganador. Muitas vezes Deus dá a promessa, a bênção para você, e o diabo tende a limitar o teu tempo. Hoje eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de jejuar. Vigia na terra, sabe? Porque eu digo para você, Deus conhece a minha vida, sabe? Dinheiro, nem festa, nem nada. Para mim, em primeiro lugar, é o Senhor. Sabe, porque eu sei que assim como Ele me dá, Ele tira. Sabe, e muitas pessoas aí têm dito, mas o diabo entrou na minha vida e fez festa. Não é assim. Eu estava indo na igreja, eu estava fazendo aquilo, eu estava fazendo aquele outro, daí de repente veio o vento. Deus só permite o vento na tua vida, é para o teu crescimento. É para você amadurecer e voltar para o joelho mesmo, voltar para o jejum e saber que Deus é Deus na tua vida. Então, esteja acontecendo o que estiver acontecendo nesse momento na tua vida, assim como, né, foi lido aqui Isaías 54, Deus está na tua vida, Deus está aqui nessa tarde. E seja sensível, abra o teu coração para o que Deus tem para falar nessa tarde, porque muitas vezes a gente coloca o nosso eu na frente. Tira o teu eu nessa tarde, deixa Deus falar contigo, né? Porque muitas vezes a nossa vida está um tormento, porque a gente acha que nós somos alguma coisa, que a gente sabe alguma coisa. Né, igual está lá em Provérbios 2, né? Que a sabedoria verdadeira provém do Senhor. Então deixa Ele falar contigo, né? Te direcionar nessa tarde, porque eu creio que Deus tem coisas grandes aqui, amém? Amém. Então quero deixar todo o restinho para o pastor Elias, né? Que foi convidado para trazer a palavra para nós nessa tarde, amém? Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aí. Você já tem uma Bíblia na mão? Eu vou esperar que todo mundo ache. O livro é Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quem souber achar rapidinho, ajuda o outro aí que não sabe encontrar. Lucas 19. Jair, posso? Jogou areia no... Jogou areia nos olhos do Deus. Todo mundo encontrou aí? De repente as leituras elas mudem um pouco
mas é uma tradução, tá? Mas é a mesma coisa, só vai mudar a figura de linguagem, mas é a mesma coisa, tá? Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado de Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? É assim que diz na sua aí? Amém? Então lá, vamos entender. Nessa tarde o Senhor nos reuniu aqui com o propósito de nos ensinar algumas verdades que a gente precisa aprender. Esse texto que eu li está contando um tempo que Jesus esteve aqui na terra. E quando Jesus esteve aqui, ele não estava aqui de espírito, ele estava em carne aqui. Os homens podiam caminhar do lado de Jesus. E nessa ocasião, nesse momento aqui, Jesus estava atravessando uma cidade chamada Jericó. Pode ver na sua Bíblia aí, que Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Como chamava a cidade? Jericó. Em Jericó havia lá um homem rico, um homem poderoso, um homem bem financeiramente. E esse homem, ele era chefe, ele era líder de um grupo que cobrava impostos. Então, por causa das cobranças exageradas daqueles homens, a história diz que Zaqueu era um homem mal visto. Todo mundo chamava ele de ladrão, extorquidor, o cara que roubava dos pobres, porque cobrava absurdos impostos. E Zaqueu não era o cobrador, Zaqueu era o chefe. Consequentemente, de repente, Zaqueu nem roubasse de ninguém. De repente, os funcionários que trabalhavam para ele faziam esse roubo. Mas a multidão não queria saber e colocou ele no meio. Chamavam ele de ladrão. Agora você imagina um homem que tinha uma casa linda, um homem que morava num palácio, um homem que tinha uma boa casa, mas era um homem discriminado pelas pessoas. Ninguém queria ser amigo dele porque ele era ladrão, cobrador de imposto. E a Bíblia diz que Jesus está passando naquela cidade. Imagine uma cidade que só sabe chamar Zaqueu de ladrão. Ah, essa cidade aqui está nas mãos do Zaqueu, ele rouba os nossos impostos. Daqui a pouco existe um homem, por nome de Jesus, que